Ensina-nos a orar. O planalto da Judeia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efrém é região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efrém ou Efraim é um amontoado de casas singelas entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam ao longo vale que se esconde embaixo das imensas costas talhadas. Em Alcantis, pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Naquela paisagem, tudo são convites às coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falara diversas vezes sobre a necessidade da oração, e em muitas ocasiões dele se apartara para o silêncio da prece. Ensimesmado, frequentemente buscava a soledade para a ligação com Deus, através desse ministério ardente e apaixonado. Os livros da fé ancestral, todos eles, se reportam à exaltação do Senhor, mediante o abrir da boca da alma e falar aos divinos ouvidos. Aquela será a última primavera que passariam juntos. Os colóquios, as lições serão interrompidos. Ele o sabe. Ministra as últimas instruções. O cordeiro inocente logo mais deverá marchar na direção do matadouro. Quanto há, no entanto, ainda a dizer? São crianças espirituais, aqueles companheiros bulhentos e sem a noção exata do que lhes será pedido. O tempo urge. As suas vigílias são maiores e seus solilóquios mais demorados. Retomava desse colóquio e a placidez da face denotava a vitalidade aurida no intercâmbio com o Pai. Os discípulos aguardavam-no com carinho, ansiedade, e inquirem-no quanto a melhor forma de orar, como dizer todos os ditos da alma, àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente. Havia sim em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhes dispensara antes com invulgar sabedoria, a mais eficiente das orações. Inquiriram, porém, se Deus nos conhece e sabe o que temos de maior urgência, por que se há de lhe rogar? Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar. Pediu um dos discípulos, amigo devotado. Seus olhos estavam incendiados de luz, e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. Mestre relançou o olhar pelas faces expectantes que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para no futuro se entregar inteiramente ao Evangelho nascente. Depois de sentir as ânsias que através dos tempos estrugiriam nos continuadores da sua doutrina pelos caminhos do futuro, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas, através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe modulasse um cantochão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma invocação. Pai nosso que estais nos céus, glorificação daquele que é a vida da vida, causa cáusica do existir, natureza da natureza, nosso Pai.
3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eloquentes expressões de reconhecimento ao Altíssimo, humildade e submissão da alma que ora e se subordina às inexauríveis fontes da mercê excelsa, entrega total em confiança ilimitada, exaltação do Pai nas dimensões imensuráveis do universo, respeito à grandeza da sua criação, através da alta consideração do seu nome, resignação atual diante das suas determinações divinas e divina presciência, canto de amor e abnegação. 3 rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta, súplice, confiante, porém, em que ele não será negado nada daquilo que solicita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. A base da manutenção do corpo é o alimento sadio, diário, equilibrado, tanto quanto a vitalidade do espírito e a sintonia com as energias transcendentes. Dá-nos hoje sustento para a matéria e força para o espírito, de modo a prosseguir no roteiro de redenção, no qual exercita as experiências evolutivas. Reconhecimento dos erros, equívocos e danos causados a si mesmo e ao próximo, perdoa-nos, ensejando reparação através da oportunidade de refazer e recomeçar sem desânimo, superando-se e ajudando aos que nos são vítimas, como perdoamos aos que nos devem. Forças para as fraquezas, em forma de misericórdia de acréscimo, multiplicando as construções das células e das energias espirituais. Reconhecimento das intocáveis fragilidades que a cada instante nos sitiam e nos surpreendem. Livra-nos de todo o mal. A musicalidade sublime canta em balada formosa na pauta da natureza, conduzida pelo vento. A mais singela, a mais completa oração jamais enunciada. Há emoções nos espíritos que reconhecem a responsabilidade de conduzirem o sublime legado na direção do futuro. A ponte de intercâmbio entre os 2 planos do mundo está lançada. Transitarão agora as forças mantenedoras do equilíbrio. Pedi, dar-se-vos-á, exorou o pomicultor divino. Ensina-nos a orar, rogar o discípulo ansioso. As virações daquela hora embalsamam o ar de 1000 odores sutis e constantes, e a festa nos corações. O reino de Deus está agora mais próximo. Divisam-se os seus limites e se vislumbram as suas construções. Nenhum abismo, nenhum óbice. Vencidas as indicações, os caminhos se abrem, convidativos, oferecendo o intercâmbio. Aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância que os limita e irão avançar no rumo do infinito doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. O homem sobe ao Pai no céu, o Pai desce ao homem na terra. Já não há um díptico. Do solilóquio chega-se ao diálogo, e do diálogo o espírito sai refeito num grande silêncio de paz e vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Ensina-nos a orar. Pai nosso que estais nos céus. Amélia Rodrigues. Orações encomendadas. Não somente oração por ti. A prece não pode ser convertida em drágia de fácil deglutição, que a enfermagem dos amigos coloca ao alcance do nosso aparelho digestivo. Orar é integrar-se. Se não constróis as antenas receptoras para as energias balsâmicas no recesso do ser,
A oração dos outros poderá ser comparada à umidade benfazeja sobre a crosta árida, onde a porosidade da terra foi vencida. As tradições religiosas ensinaram na prece a conjugação do verbo pedir e esqueceram que o apelo para se fazer considerado deve revestir-se de condições essenciais ao mérito, sem o que a improcedência da solicitação se constata na resposta celeste. Todavia, nem sempre o silêncio divino significa ausência de consideração ao apelante. É que a sabedoria celestial responde conforme as reais necessidades da alma, e não consoante os desejos aparentes. Nesse sentido, a oração não se pode perder na enunciação verbal dos conceitos repetidos de exaltação cerúlea, nem nas modestas jaculatórias de memorização mecânica. Deve ser trabalhada nos recessos das legítimas aspirações da vida, em manifestações do espírito, como obra extrasensorial, em que falem de enriquecimento interno junto às fontes poderosas da majestade divina. Não simplifiques os problemas atuantes da existência, rogando aos outros que orem por ti. Seria sobrecarregá-los com o pão que te pertence, para a hora da alimentação espiritual que há dias. A prece é repasto pessoal. Cada um ora como pode, sente e vibra. O Pai, entretanto, responde conforme o valor, a necessidade e a honradez da solicitação. Quando alguém, na condição de sireneu de estender os braços em tua direção, como mensageiro celeste, conduzindo a sublime resposta, não te acredites possuidor de merecimento que sabes não dispor. Mas recorda a misericórdia de acréscimo do nosso Pai. E no caminho, quando alguém te suplique piedade e compaixão, faze com ele como o céu fez contigo. E continua orando com sentimento, transformando os próprios atos em suave melodia de prece. Joana de Ângeles. Oração refazente. Almas da terra, quando o fragor das inquietações estiver a ponto de estraçalhar-vos, se nas encruzilhadas não souberdes o caminho a seguir, e todas as rotas vos parecerem acesso a abismos, quando insuportável desesperação vos houver arrastado a conclusões infelizes que vos pareçam ser a única solução, quando os infortúnios, em vos excruciando, tenderem a tornar-vos indiferentes ao próprio sofrimento, tendes o veículo da oração e dispondes do acesso à meditação remediadora. Talvez não vos sejam supressos os problemas, nem afastadas as dificuldades. No entanto, dilatareis a visão para melhor e mais apurado discernimento. Lobrigareis mais ampla compreensão da vida e das suas legítimas realidades. Experimentareis a presença de forças ignotas que vos penetrarão, vitalizando-vos. Elevar-vos-eis às zonas psíquicas relevantes, donde volvereis saturados de paz, com possibilidades de prosseguirdes, não obstante quaisquer difíceis conjunturas existentes ou por existirem, porque a prece apazigua e a meditação refaz. A oração eleva, enquanto a reflexão sustenta. O pensamento nobre comungando com Deus, em Deus aude a vida, e dialogando em conúbio de amor, extravasa as impurezas e se impregna com as sublimes vibrações da afetividade, que se converte em força dinâmica para sustentar as combalidas potencialidades que então se soerguem e não mais desfalecem. Não vos arrojeis desastradamente nas valas da ira irrefreável ou nas vagas da insensatez. Antes que vos assaltem os demônios do crime, erguei-vos do caos, pensando e orando.
Há ouvidos atentos que captarão vossos apelos, e cérebros poderosos que emitirão mensagens-respostas que não deveis desconsiderar. Amores que vos precederam no além-túmulo vigiam e esperam por vós, amam e aguardam receptividade. Não vos enganeis, nem vos desespereis vamente. Tende tento. Falai ao Pai na prece calma e silenciai para o ouvirdes através da inspiração clarificadora. Nada exijais. Quem ora, não impõe. Orar é abrir a alma, externar estados íntimos, refugiar-se na divina sabedoria, a fim de abastecer-se de entendimento penetrando-se de saúde interior. E quando retornardes da incursão pela prece exultar, apagando as sombrias expressões anteriores, superando as marcas das crises sofridas e espargindo alegrias em nome da esperança que habitará em vós. Trabalhando pelo bem, o homem ora. Orando na aflição e na alegria, o homem trabalha. E orando, conseguirá vencer toda a tentação, integrar-se com plenitude no espírito da vida que flui da vida abundante, com forças superiores para trabalhar e vencer. Victor Hugo. Oração de intercessão. A oração intercessória em favor dos que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema, nem retira a aflição, que constitui recurso de reeducação, todavia. Suaviza a aspereza da prova, inspira o calceta, auxiliando-o a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Ademais, acalma e dulcifica aquele que ora, por elevá-lo às regiões superiores onde aurem as emoções transcendentais que lhe alteram para melhor as disposições íntimas. A oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para os equipamentos fisiológicos. A emissão do pensamento em prece canaliza as forças vivas em direção do objeto almejado, terminando por alterar a constituição de que se reveste o ser. Quem ora, encontra-se, porque sintoniza com a ideia divina em faixas de sutis vibrações, inabituais, nas esferas mais densas. Dirigida aos enfermos, estimula-lhes os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células e recompondo o quadro que o paciente deve preservar. Projetada no rumo do atormentado, alcança-o e acalma-o, desde que esse se encontre receptível, como é fácil de compreender. E mesmo que ele não sintonize com a onda benéfica que o alcança, não deixará de receber-lhe o conteúdo vibratório. Alguém que se recusa à luz solar, mesmo assim, é bafejado pela sua radiação e pelas ondas preservadoras da saúde e da vida. A oração propicia equivalentes resultados salutares. A oração pelos mortos constitui valioso contributo de amor por eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável. Semelhante a telefonema coloquial, a rogativa lhes chega ungida de afeto que os sensibiliza. O conteúdo emocional os desperta para as aspirações mais elevadas, planificados. Além disso, pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama vigoroso sobre os destinatários, ensejando-lhes abrir-se à ajuda do Pai na sua direção. Deve-se orar no lar, sem qualquer perigo de atrair-se para o recinto doméstico o espírito mentalizado, sendo que, pelo contrário, este permanece aturdido ou perturbado junto à família, libera-se, ou vai recambiado para hospitais e recintos próprios do além, onde se equilibra. Demonstra o teu amor pelos desencarnados, recordando-os com afeto e mantendo na mente as cenas felizes que com ele viveste.
Evita as evocações dolorosas que os farão sofrer ao impacto da tua mente neles fixada. Reveste o teu impulso oracional com os reais desejos de felicidade para eles, que se reconfortarão, por sua vez, bendizendo-te o gesto e o sentimento. Ninguém que esteja degradado para sempre. Portanto, todos aguardam intercessão, socorro, oportunidade liberativa. Ora, pois, quanto possas, pelos que sofrem, pelos que partiram da terra, igualmente por ti mesmo, repletando-te da paz que deflui a comungar com Deus. Joana de Ângeles. Ararar, orando. Narra Leão Tolstói que um sacerdote convidou um lavrador a orar, e este, que se encontrava na gleba laborando, respondeu não poder acompanhá-lo à oração porque arava. Após meditar, obtemperou o ministro da fé religiosa: fazes bem, pois que arar é também orar. A história criada pelo eminente filósofo e moralista cristão tem plena aplicação na atualidade. Ante o mundo aturdido qual dos nossos dias, a cada instante espíritos desarvorados bradam: mais ação, menos oração. Deixemos a prece, usemos o trabalho. A miséria necessita de pão e socorro, não de palavras e orações. Hoje, no entanto, como em todos os tempos, o utilitarismo esquece a previdência e o instantâneo é responsável pelas consequências funestas e graves que advirão imediatas. Sem dúvida, a ação edificante é geratriz da mecânica do progresso e da felicidade dos povos. Todavia, convém não olvidarmos que a oração é o lubrificante da máquina da vida. Nem oração sem ação, nem atividade sem prece. A medida ideal, evidentemente, será orar antes de atuar, para que a ação imprevidente não conduza o desacisado à oração do desespero. Fala-se muito em miséria social, em abandono social, em desespero social. Fala-se apenas. E quando se age, ao invés de operar no sentido da produção do bem e da paz, muitos se precipitam no desequilíbrio, gerando ódio e anarquia. Dos escombros, porém, o soerguimento de qualquer ideal é muito mais difícil, senão doloroso e demorado. Com ponderação afirmamos que nada pior do que o idealismo desenfreado a estugir nas mentes imaturas de muitos homens. Nesse sentido, faz-se recomendável a reflexão e, em particular, a oração, que enseja intercâmbio com as fontes luminosas da vida, produzindo equilíbrio e inspiração para o desenvolvimento da ação. Arar, pois, é orar também. O solo sulcado, a terra preparada, o grão na cova e a vigilância do lavrador, por melhores condições em que se encontrem, dependem dos recursos divinos a se manifestarem no sol, na chuva ou nos granizos e no vento. Levantemo-nos quanto possível, através da oração lenificadora e inspirativa, para sairmos a servir e atender, agindo com segurança e acerto. Em todos os seus passos, Jesus se nos revelou o trabalhador infatigável por excelência, consubstanciando em atitudes desataviadas e seguras as palavras de que estavam cheios seu ideal e seu coração. Onde se encontrava, era a ação operosa e diligente. Todavia, jamais descurou de elevar-se ao Pai através da comunhão oracional, e não poucas vezes deixou a multidão, a mesma multidão famélica e atenazada, a repontar através dos séculos, para refugiar-se na oração. E porque considerasse a prece como medida de segurança, recomendou: orai, para não cairdes em tentação, nas tentações que enlouquecem, fazendo-se desatrelem os carros das paixões desta ou daquela natureza,
rotulados também com o nome de ideal, Joana de Ângeles. Oportunidade de redenção. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com enobrecimento e valor. Tua voz nos chega, conclamando-nos ao processo de redenção. Todavia, esmagados pela volúpia do egoísmo, não temos sabido valorizar a oportunidade sublime. Aprendemos contigo luta e sacrifício, abnegação e caridade. Apesar disso, ainda nos detemos nas lutas das paixões insensatas, longe da ação libertadora e do bem que santifica. Hoje, clareados pelo teu evangelho, fazemos uma pausa para escutar-te melhor no hino da alma e podermos seguir-te, despojados das exterioridades deprimentes às quais nos detemos amarrados. Praza-te, Senhor, que aqui, na tua oficina de luz, dedicada ao ministério do amor, possamos encontrar-nos contigo, para que nos ensine a nos encontrarmos com nós mesmos, alterando em definitivo a diretriz das aspirações que nos retêm na retaguarda. Amigo dileto, lá fora a tempestade, faze que aqui haja luz e paz. A violência corre nas avenidas do mundo. Ajuda-nos a manter a harmonia interior, a fim de abrandarmos as consequências da rebeldia. O desespero cavalga os instintos agressivos e a cidade se transforma em megalópolis em agonia. Concede-nos a honra imerecida de plasmar o amor aqui dentro, para que ele vá logo depois, reunindo os destroços ainda fumegantes e edificando o santuário da harmonia geral no qual habitas, assim amparando o coração agoniado dos sobreviventes. Não te pedimos, Senhor, a terapia preventiva que temos buscado através dos séculos por impossibilidade de consegui-la. Silenciamos as nossas necessidades para suplicar-te a oportunidade de redenção e ensejo de trabalho que nos cumpre santificar em tua casa de amor. Sê por isso o hóspede invisível do nosso lar, o convívio especial do nosso templo, aqui recebendo os refugiados da agonia e os necessitados de esperança, apontando-lhes o rumo, caso não estejamos em condição de fazer em teu nome. Senhor, esta é a casa que te oferecemos em nome do amor, para que teu amor aqui estabeleça as bases da era nova que nos cumpre viver. Bezerra de Menezes. Oração intercessória. Jesus, Mestre Senhor, recordando a simplicidade da tua manjedoura, venho em nome das mães esquecidas rogar misericórdia. Em memória do teu nascimento, todos recordam os pequeninos aflitos, essas avesitas estioladas no jardim da vida, oferecendo-lhes brindes coloridos e levando-lhes ternura especial de um só dia. Eu, no entanto, recordo-me de outros seres que o mundo esqueceu e que são a razão da existência dos pequeninos, as mães. Desejo suplicar então pelas mães enfermas que não podem na tua noite oscular o rosto róseo do seu próprio filhinho, pelas mães presidiárias que através das grades não alcançam os rebentos da própria carne, pelas mães adulterinas que coroaram o amor ilícito, recebendo os filhos embora desprezadas por todos, pelas mães solteiras que procuram reabilitação, sofrendo ao lado da carne e da sua carne, pelas mães esfoimadas que contemplam os pequeninos sem terem o que dar, pelas mães que se viram constrangidas a entregar o filho a mãos alheias e mercenárias para ocultar a própria desonra. E também, Jesus, por aquelas outras mães
que na noite estarão vendendo emoções, buscando transformar a dor em gota de leite para o filho esquálido que se tornou a razão da vida. Todavia, outras mães existem, ainda mais infelizes, por quem ouso rogar. Aquelas que assassinaram o rebento do amor e mais tarde enlouqueceram de dor, vencidas pela própria insânia. Oh, amigo celeste, são todas mães como a Santíssima, que entretanto naufragaram no grande pantanal da vida. Alonga o teu amor ante a evocação da manjedoura ornamentada de animais domésticos, onde estiveste, até nós outras que ainda nos demoramos na animalidade primitiva, distantes do verdadeiro discernimento, e socorre-nos. Lá fora vibram sinos em anunciação, cantando as suaves melodias da tua vinda, e nós, as mães solitárias, encarnadas e desencarnadas, que acompanhamos os filhinhos mergulhados na dor, ajoelhamo-nos e voltamos a suplicar: nasce, Jesus, nasce outra vez dentro de nós, para que a claridade da tua vida seja uma boa nova de bênçãos no caminho de trevas em que nos demoramos. Aura celeste, súplica do órfão. Mãezinha, sinto hoje imensa saudade de você. O dia se doura e as flores arrebentam em perfume, cantando uma sinfonia de cores e de música que me embala o próprio coração. Mas não a encontro, mãezinha. A casa da minha alma se cobre de tristeza, porque sua voz não mais canta melodiosa aos meus ouvidos. Disseram-me que você partiu, deixando-me tão pequeno e só. Porque você se foi, mamãezinha. Informaram-me que Nosso Senhor recolhe as mãezinhas na terra para convertê-las em estrelas nos céus. Não acreditei. Todavia, quando a noite da soledade me envolveu na escuridão, vi duas estrelas brilhando junto de mim. Seriam seus olhos fulgurantes, clareando meus passos trôpegos. Oh, mãezinha, ouço em derredor outras crianças que gritam e abraçam em transportes de júbilo o abençoado coração maternal. Somente eu não tenho mais você. Sou débil plantinha que não encontra alfombra para agasalhar-se, nem mesmo tronco robusto para se apoiar. Todavia eu sei que você partiu, embora eu a sinta comigo, pois que frequentemente me parece ouvir a sua voz, cantando baixinho aos ouvidos do meu coração, uma doce canção de ninar, quando eu não consigo dormir. Enquanto as casas se iluminam e a terra inteira se veste de alegria para homenagear as mães, deixe-me dizer também com as outras criancinhas: Deus a abençoe, mamãe. E se lhe for permitido, somente hoje, quando me for deitar, volte outra vez ao meu berço pequenino e repita bem suavemente, para que somente eu possa ouvir: durma, durma, meu filhinho, para que os anjos dos céus venham buscá-lo. Anália Franco. Bem operante, no silêncio e na paz do ambiente inundado de vibrações superiores, ouvimos-lo dizer: Senhor Jesus, neste dia que amanhece em oportunidade nova, nós te louvamos pela dádiva do amor que ele significa, abençoando a nossa tentativa de serviço edificante. Ele representa o teu amor, clarificando-nos as horas. Vitória perpétua da luz contra a treva, é o símbolo do triunfo do bem sobre o mal transitório que se encontra no mundo em transformação. Sob tuas concessões altera-se a paisagem terrena, e o trabalho desdobra as ações positivas para o engrandecimento da vida.
Ajuda-nos a valorizar o milagre das suas horas, no que podemos fazer a benefício próprio do nosso semelhante, enriquecendo-nos de amor e coragem para a realização edificante. Confirma, com a tua autoridade superior, as nossas disposição de crescimento e amparo-nos sempre, porquanto sem ti jamais lograremos superar as paixões que nos escravizam, impedindo-nos a felicidade a que nos destinas. Senhor, despede-nos em paz. Bezerra de Menezes. Plegária. Senhor Jesus, eis-nos diante de ti, com as nossas necessidades colocadas nas mãos convertidas em taça de esperança, apresentando a larga fatia das nossas aflições e formulando apelos de socorro pelo labor da nossa redenção. Amigo divino, gostaríamos de acertar o passo contigo, mas nos encontramos aferrolhados à insensatez e à criminalidade, tanto quanto aos desequilíbrios do pretérito que renasce em forma de desarmonias do presente, qual estivemos nos dias que passaram. Tentamos monumentalizar a tua obra de amor, todavia, deparamos-nos agarrados aos instrumentos da destruição quando pretendemos edificar. Prometemos corrigir as arestas e lixar as imperfeições. Apesar disso, descobrimos a cada instante que a tua luz se projeta sobre nós e nos identificamos com maior cota de sombra interior, mais volume de inquietações. Rogamos que te apiades de nós e que nos envolvas nas vibrações sutis e cariciosas da tua mercê, porque ainda não podemos dispensar o teu concurso sublime e nobilitante, já que nos reconhecemos na categoria do bruto que transita no instinto em direção da inteligência e, sonhando com a angelitude que nos tarda, impedimos-nos a contemplação do mundo maior. Benfeitor incomparável das nossas necessidades, depositamos em teu coração as débeis flores da nossa alegria, que logo murcham, por incapazes de resistir ao suceder das horas. Irriga o jardim das nossas esperanças, para que possamos em futuro não remoto oferecer-te a grinalda dos sorrisos e expressões demoradas de trabalho e reconhecimento. Como nos encontramos aflitos, consola-nos. Porque caminhamos desesperados, tranquiliza-nos. Diante da nossa ignorância, ilumina-nos. Considerando o nosso sofrer, socorre-nos. Além de todas as nossas rogativas, porém, permanece iluminando o roteiro por onde avançamos paulatinamente, para que não tropecemos na sombra de nós mesmos, sombra que projetamos para a frente e assim possamos alcançar o termo da sublimação que nos prometes. Senhor Jesus, agasalha-nos nas tuas mãos generosas, pois sentimos frio, o frio da nossa própria impulsividade, do remorso dos nossos erros passados, e deixa que o calor da tua munificência e da tua caridade nos aqueça demoradamente por todo sempre. Marco Prisco. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus,
pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes, com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio tapero, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues.